capítulo 11, versículo 26, é a palavra do Senhor nesta manhã. Digam amém, igreja? Digam graças a Deus. Podemos ler, igreja? O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Vejam bem, todos que a igreja, que a palavra de Deus se refere, todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que estão firmados nos passos do Senhor. Quem está entendendo, igreja? A palavra está dizendo aqui em Romanos hoje que não é o mundo, não é todos aqueles que estão no mundo perdido, não é todos aqueles que estão nas drogas, no vício, não. Precisa haver o que, igreja? Um desempenho por parte de cada um, para que todos estejam firmes na presença de Deus e passem o que? Usufruir das misericórdias do Senhor. Ele não tem só misericórdia do crente, não. Ele tem também misericórdia do pecador. Ele tem também misericórdia daqueles que estão lá fora. Mas para eles usufruir de todas as bênçãos do Senhor, precisa sim haver o que, igreja? Um levantar da onde estiver. E não se importa da onde a pessoa está, jogada, caída, triste, nas drogas, nos vícios, não importa a situação na qual a pessoa esteja, mas quando ela se levanta e ela diz, não, eu quero ter Deus na minha vida, aí as misericórdias do Senhor passam a ser para ela também. Quem está entendendo, levante a mão. Diga graças a Deus, igreja. E aí diz, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Assim todo Israel será o que, igreja? Salvo, como está escrito, né? Está lá em Isaías 59, 2. Se você abrir lá, vai estar escrito o seguinte: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Olha só, o profeta Isaías escrevendo, ele diz: vai vir de Sião, virá de Sião. E aí, ele vai fazer o que? Vai levantar um povo forte. Só o povo que não tem pecado? Não. Vai levantar um povo mesmo tendo pecado, mesmo sendo pecador. Diga amém? Mesmo sendo pecador, ele vai levantar essa pessoa para que o nome dele seja glorificado. Quantos aqui desejam que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida? Amém. Você deseja isso? Deus vai levantar de Sião, ou seja, vai tirar os pecados, vai tirar os teus problemas. Amém? Se você deseja, se você quiser ficar com um problema também, Deus não vai fazer nenhuma questão. Todo aquele que vier a mim, de maneira eu lanço fora. Então nós temos que ir até quem? Até o Senhor, para que seja cumprido a palavra dele na nossa vida. Precisamos que nós levantamos da onde estejamos, para que a promessa dele seja cumprida na nossa vida. Olha que maravilha escutar isso. Quem está compreendendo, igreja? Virá de Sião o libertador. E esse libertador, quem é a igreja? Jesus Cristo. Ou algum aqui, eu não conheço mais nenhum outro. Alguém conhece? Levante a mão, por favor. Não. Virá de Sião. 27 ele diz: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados, por causa dos que? Dos
patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não volta para trás, não volta vazia. Os dons, tudo que nós vamos ler hoje, tudo que nós vamos entender hoje é promessa do Senhor e não volta, porque vazia volta para trás, não cai por terra. Aparece bastante adjetivos, né? Não volta vazia, não cai por terra, não bate ao terra e volta. Não, é irrevogáveis. Deus falou, pode ter certeza que vai cumprir na nossa vida. Amém, gente? Por que, pastor, vai cumprir na nossa vida? Ora, porque a misericórdia dele dura para sempre na nossa vida. Quer ver? Vejamos um exemplo, está lá em Jó, no capítulo 8. Abra a sua palavra do Senhor. Lá em Jó, atrás de Salmo, antes de Salmo, como você queira. Antes de Salmo tem o livro de Jó. Olha o que diz lá. Logo no comecinho, no capítulo 8, no versículo 8:5, a palavra do Senhor diz. Olha o que está escrito lá, queridos. Mas, se tu buscares a Deus, é muito lindo isso. Presta atenção aqui. Se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedis misericórdia, temos que fazer o que, igreja? Pedir misericórdia. Pastor, por que eu tenho que pedir misericórdia? Será que Deus não está vendo que eu preciso? Tá. Ele está vendo que você precisa. Ele está vendo que eu preciso. Ele está vendo que nós precisamos. Mas para isso ele precisa escutar da sua boca. Ele disse que os ouvidos, lá no Salmo 14, né? Ele disse que os ouvidos dele estão inclinados. Se está inclinado, é porque Deus quer ouvir alguma coisa da gente. E se a gente não tiver nada para falar com Deus, se a gente se tornar um mudo e não falar nada para o Senhor, fatalmente a pessoa vai voltar vazia, vai voltar do mesmo jeito que ela entrou na igreja hoje. Por quê? Porque no momento que era para ter falado com Deus, conversado com Deus, ela perdeu a oportunidade. E o próprio Deus, aqui nesse livro de Jó, ele diz o seguinte: se tu buscares, tem uma condição, tem uma preposição aí, é se eu quero, ninguém é obrigado a nada. Está entendendo o que é isso? Você está entendendo ou não? Como você está entendendo? Diga eu. Ninguém é obrigado a nada, mas se nós buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, não é só, pastor, por que ele se refere a Deus e ao Todo-Poderoso? Sabe por quê, irmãos? Presta atenção nessa revelação de Deus. Porque muitos fazem de Deus qualquer coisa. Muitos pensam que Deus é pau, é pedra. Muitos pensam que Deus é um qualquer. E aí se aposta da fé e quer buscar Deus ali naquele negócio. Mas não é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso fala que é quem? O Senhor Deus. Então eu não posso fazer de Deus um qualquer e buscar a Ele pensando que vai dar resultado na minha vida. Não vou ter nenhum resultado, absolutamente não. Por quê? Porque não é o Todo-Poderoso. Esse livro de Jó, ele relatou com bastante clareza isso. Busca a Deus e ao Todo-Poderoso. Olha lá, versículo 5. Mas se tu buscares ao Deus e ao Todo-Poderoso, a Deus e ao Todo-Poderoso, pedis misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora, diga comigo, sem demora, despertará em teu favor, e aí, e restaurará a justiça da tua morada. Olha que coisa gostosa. Então, é só buscar a Deus.
pedir misericórdia, dizer para Deus: Senhor, eu sei que só o Senhor é que pode fazer na minha vida, só o Senhor pode ter misericórdia de mim. De repente você já buscou misericórdia num familiar, na esposa, no marido, nos filhos, e ninguém absolutamente teve misericórdia de você, mas o próprio Deus te assegura e te afirma. Isso é uma afirmação, amém, igreja? Se tu buscares, você vai encontrar a misericórdia de Deus. Eu pergunto nessa manhã: quem precisa da misericórdia de Deus? O profeta Isaías, escrevendo no livro de lá em 54, capítulo 54 de Isaías, veja lá o que diz lá, igreja. Ainda dentro da misericórdia do Senhor, Isaías, habla do profeta Isaías, antes de Jeremias. Isaías 54, Isaías 54, Isaías 54, versículo 7. Dois versículos vamos ler nesse capítulo, 7 e 8, portanto. Acha aí, por favor. Muitos momentos parece que você já buscou a Deus e parece que não houve uma resposta. Quantos aqui já chegou a pensar nisso? Você buscou a Deus e essa resposta não veio para a sua vida. Você já buscou a Deus e essa resposta não veio. Vamos explicar e você vai entender qual o motivo disso. Amém, igreja? Ah, 54, versículo 7. Por breve momento te deixei. Diga amém? Amém. Por breve momento te deixei. E aí, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Esse momento em que nós nos sentimos sozinhos, não, Deus estava junto com a gente também. Mas por que Ele nos deixou por um breve momento? Para que eu, você e nós entendêssemos que nós é que precisávamos mais de Deus do que Ele da gente, igreja. Amém? Quem está compreendendo? É nós que precisamos de Deus. E muitas das vezes a gente busca o Senhor quando está conversando com um colega na rua. Como que o colega na rua conversa com o outro? Chega, né? Vem aqui, Luciano, por favor. O colega na rua chega e começa a conversar, logo o telefone toca, digamos que é o telefone. Logo o telefone toca, você já. E aí o outro está conversando com você e você o quê? Está ali, ó. Pode falar que eu estou te escutando. Ele está dizendo, pode falar que eu estou te entendendo. Eu só estou aqui, só mandando essa mensagem aqui no telefone do meu colega aí, mas pode falar. Aí eu falo, você está entendendo? Você está respondendo tudo errado. Você parece que sua mente está lá, não sei aonde. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, pode falar que eu estou entendendo, fulano. Aí toca, né? Não, pode continuar falando, tá? Pode continuar falando, tá? Pode continuar falando, não estou te entendendo. Sim, tá. Não, mas que hora mais ou menos? Isso falou? Mas que hora mais ou menos? Tá bom. Dá um tempinho só. Eu estou conversando aqui com a dona aqui, aí já te ligo, já sim, eu já te ligo. Já estou te ligando, já, tá? Daqui a pouquinho, eu estou assim, você estava falando. Onde estava conversando mesmo? É que os caras ficam ligando lá para mim. Igreja! Você está compreendendo, igreja? Como que certas pessoas falam com Deus? Ela não está nem aí. Se precisar, aleluia. Ô Pai, fala Deus. Se precisar dela interromper, quando Deus estiver falando, ela interrompe. Se o telefone toca, ela vai para lá, deixa o pastor Gomes aqui falando sozinho. Se precisar interromper, então, se chega um colega ali,
celular. E às vezes não é nem celular. Às vezes ela para na praça, começa a conversar com um, depois vem o outro, depois vem o outro, depois vem o outro, e ela quer falar com um, quer falar com o outro, quer responder o outro, quer. Quem quer compreender isso? Deus! Meu irmão! Você está enganado se pensa assim. Deus não é isso não. Para Ele ter misericórdia da gente, precisamos chegar até Ele e falar diretamente. Hoje nós temos acesso direto com Deus. Então, nós tendo acesso direto com Deus, Ele só quer que eu, naquele momento, por isso que Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Esse tempo, esse momento, é para a gente falar com quem? Com o Senhor. E Deus, por isso que Ele deixa. É como se dissesse assim, ó, não, você está falando com ela, então não vou te incomodar não. Ah, você está falando com ele? Ah, você está no telefone dele agora? Tá bom, então eu não sei se você está entendendo isso. Como se dissesse, Deus Ele quer falar com você, mas você está ocupado no telefone, você está ocupado no WhatsApp, você está ocupado não sei o quê. Então Ele vai deixar para falar com você depois. Vai passar um breve tempo até você o que? Falar, Senhor, eu estou disposto agora a te ouvir. Eu estou agora disposto para falar com o Senhor. Eu vou falar só com o Senhor, tá? Eu não vou falar mais com ninguém não. Aí Ele faz o quê? Ele começa a entender a gente. Ele diz, por breve tempo eu te deixei. Versículo 8 é o que diz lá. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Diz quem? Digo graças a Deus. Por um momento Ele nos deixa. Se a gente não tiver o coração voltado para o Senhor, de fato, de verdade, vai ter momento que você vai perceber, sim, parece que você está sozinho. Por que, pastor? Porque ainda não consertou alguma coisa que falta. Ainda não consertou alguma coisinha pequena na sua vida. Ainda está alguma coisa de errado. Para isso, esse breve tempo que Ele nos deixou é para a gente refletir de como eu estou servindo a Deus, de como eu estou servindo o Senhor Deus. Quem está compreendendo isso? Quando a pessoa se vê que ela está esquecida, aspas, né? Ela fala o quê? Não, eu preciso realmente de buscar a face do meu Deus. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Então, tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que te dá a bênção se Ele quer. Ele disse, Moisés, vem cá, não é bem assim não, Moisés. Tá, esse povo está reclamando porque saiu do Egito. Não é bem assim não. Eu vou ter misericórdia, Deus falando, amém, igreja? Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, de quem eu aprouver. Eu terei compaixão de quem eu quiser. E para eu conquistar essa misericórdia de Deus, igreja, o que precisa fazer? Buscar a presença do Senhor Jesus. Buscar incessantemente. A Bíblia diz que é como uma criança chora quando está o quê? Com vontade de se alimentar. Como uma criança, sabe uma criança pequena? De 1 mês, 2, criança pequena, ela chora desesperadamente quando ela está com vontade de se alimentar. Ela chora desesperadamente. Deus também precisamos ser assim. Deus precisamos, com Deus também precisamos ser assim. De buscar incessantemente, buscar, adorar o Senhor, dizer para Ele, Pai,
eu necessito, Senhor. Parece que só eu que preciso, Pai. Parece que ninguém mais, só eu que preciso, Senhor. Incessantemente. E o próprio Jesus relatou muito bem isso lá em Mateus, quando ele disse: estava lá a mãe de Tiago e João, né? Você lembra dessa história? Aí o que ela falou para Jesus? Ô Jesus, quando o Senhor tiver a glória, permita que esses dois filhos meus, o Senhor coloca ele um à sua direita e o outro à sua esquerda. Quem se lembra disso? Amém. Quem se lembra disso? Coloca, por favor, esses dois meus filhos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus falou assim: ó, a senhora pode tomar o cálice que eu tomo? Ela disse: posso. Em outras palavras, a senhora aqui na terra, Jesus estava na terra, amém, irmãos? Amém. Estava andando, caminhando como eu e você. A senhora pode fazer isso? Posso. Muito bem. Só que o reservado de Deus, a salvação de Deus, eu não posso. Amém? Amém. Eu não posso chegar lá e dizer para Deus: Senhor, ó, esses dois aqui são eu reservo para eles aí. Jesus falou para a mulher: eu não posso fazer isso. Isso aí é só o meu Pai é que faz. Amém. É você que salva o teu filho. É você que fala: Jesus, ó o caso dessa aqui, esse aqui é o meu filho, ó, esse aqui é o meu esposo. É a gente que faz isso? Não, nem Jesus. Quem? Só Deus. É Ele que pode fazer. Por isso que Ele falou aqui, ó: eu tenho misericórdia de quem eu quiser, e eu tenho compaixão de quem eu acorrer também. De quem eu quiser. De quem eu quiser. Agora, se eu. Quem quer aqui? Quem quer ir para a glória? Amém. Se nós queremos, teremos que fazer o quê? Buscar a presença de quem? Igreja? Do Senhor Jesus. Quando? Sempre e sempre na sua vida. Quem está entendendo? Amém. Lá em Hebreus 8. Hebreus 8. Um pouco para frente, Romanos aí. Abre lá, igreja. Ó. Hebreus lá para Tiago. Diga um amém. Amém. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Igreja, é maravilhoso isso. As suas iniquidades, a minha, a nossa, daqueles que buscam a Deus, Ele não vai mais se lembrar. Posso ouvir o quê? Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Então, quando você, eu, nós cometemos alguma falha para com Deus, e nós chegamos para Ele e nós pedimos misericórdia, Ele vai ter misericórdia. E Ele não vai se lembrar mais. Aqui está escrito na sequência. Ele não vai se lembrar mais. Quando você pede perdão, desculpa para alguém, ele até pode te perdoe, te desculpe, só que ele fica lembrando daquilo lá. O ser humano é assim. Ele não esquece. Ele fica lembrando daquilo lá. O ser humano tem essa falha, uma delas, né? Mas Deus, Ele te perdoou, você chegou perante Ele. Quem precisa do perdão de Deus aqui? Amém. Então venha logo para Jesus, venha logo. Chegou para Ele, pediu perdão para Ele, pediu misericórdia para Ele, Ele te perdoa, e desses pecados Ele não mais, igreja, se lembra. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem precisa do perdão do Senhor? Fica de pé em nome de Jesus. Glorifica a Deus bem forte.